Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Dei uma sumida, mas estou de volta. E o vídeo de hoje será o segundo vídeo do canal com o tema do Slayer. Eu já fiz um vídeo com 10 músicas subestimadas da banda. Hoje eu vou aqui me deliciar ranqueando a discografia do Slayer. Acho que no outro vídeo já falei que Slayer é provavelmente a minha banda favorita de metal. É um páreo duro com Sepultura, mas acho que é o Slayer. Meu primeiro contato com eles foi pelo DVD do War at the Warfield, que explodiu a minha cabeça. E eu lembro que eu fui anotando as músicas que eu mais gostava do show, tipo, eu gostei da música 2, da música 6, da música 7, e aí depois eu fui baixar, na época, no Kazaa, no LimeWire, as músicas. E as músicas que eu baixava nunca batiam com as músicas que eu tinha ouvido no show. E aí eu fui descobrir que eu tava pegando errado, porque no tracklist do show a primeira música era a introdução, aquela Darkness of Christ. Não começava Me Disciple. E aí eu tava sempre vendo o número descasado da música que eu realmente gostava. Mas mesmo assim, né, acabei gostando de várias das músicas que eu baixei, digamos, por engano. Depois o primeiro CD que eu comprei do Slayer foi o Diabolos em Música, que é um álbum que terá uma posição especial no meu ranking. Sei que é um álbum que tem muitos detratores, mas eu gosto bastante, falarei disso mais pra frente no vídeo. E eu acho que o Slayer, assim, é a banda mais pesada, mais extrema que já pisou na Terra. Eles têm pra mim o maior criador de riffs de metal, que é o Jeff Hanneman, infelizmente já falecido, muito infelizmente. Fico sempre pensando o quanto que a gente perdeu de ideias novas que esse cara teria composto ainda, morreu super cedo. Eles têm também o que eu acho que é o melhor intérprete, o melhor vocalista de metal, Tom Araya. Acho que a voz dele, qualquer coisa que ele cante, se ele estivesse cantando a receita de um bolo, com aquela voz dele, ia soar extremo, pesado, diabólico. Eles têm um dos maiores, se não o maior baterista de metal. Eu ficaria entre o Dave Lombardo ou o Igor como meu baterista favorito, mas aí é uma questão de gosto. E pra finalizar, eles têm o Kerry King, né? O nosso carecão falastrão favorito. Tô brincando, eu gosto dele, né? Ele fala muita besteira, acho que ele foi super. Faltou muito tato pra ele na época que o Jeff Hanneman morreu, principalmente naquela cerimônia. Ele foi meio, né, sem noção. E vira e mexe ele dá umas declarações meio esquisitas. Mas eu acho que ele é meio que o Lars Ulrich do Slayer. Ele é o cara com mais visão de business, de negócio, que qualquer banda que queira ser realmente grande tem que ter. Então ele é meio que um mal necessário pra banda nesse sentido. Mas também não quero desmerecê-lo como músico, eu acho que ele é um bom compositor. Ele pra mim é, sei lá, um nota 7, nota 8, às vezes um nota 9 de composição, mas é difícil a comparação porque tem o Jeff Hanneman que pra mim é um nota 10 de criação de músicas. Mas ele tem o seu valor, tá? Eu brinquei do Kerry King, mas eu gosto dele ainda assim. Acho que o meu critério principal pra ranquear isso aqui, o primeiro tem que dizer de saída que eu não acho nenhum álbum do Slayer ruim, ruim mesmo, assim, eu não aguento ouvir esse álbum, eu gosto de todos. Por isso acho que o meu critério principal vai ser basicamente os álbuns que têm mais músicas fora da curva, mais músicas clássicas fora de série, estarão mais na ponta no meu ranking, lá próximo das primeiras posições. Foi basicamente esse o meu critério no final das contas. Eu excluí o Undisputed Attitude, que é um álbum mais de cover, acho que não faria sentido colocá-lo aqui. Também nada de álbuns ao vivo, então só os álbuns clássicos de estúdio do Slayer. E recentemente, não tão recentemente, pensando melhor, acho que de uns 2 anos pra cá, tem pipocado no Spotify vários álbuns ao vivo do Slayer. Só que eu acho que tudo é bootleg, nada é lançamento oficial do Slayer mesmo. São umas capas meio toscas, assim, com até a grafia meio esquisita. Então tudo me leva a crer que não é algo autorizado pelo Slayer. Mas tem uns shows bem legais lá, vale a pena ouvir se você é fã da banda. Então vamos lá, começando o meu ranking com a 12ª posição, que vai ser o EP, o Haunting the Chapel, que é o EP que eles lançaram logo depois do primeiro álbum, o Show No Mercy.
Coloquei ele em último porque é um EP, né, então tem poucas músicas, mas vale lembrar que tem 2 músicas aqui que o Slayer até hoje frequentemente toca ao vivo, então isso aí já diz alguma coisa. Eu acho esse EP importante porque fica nítido pra mim como eles ficaram mais pesados da estreia pra esse EP aqui. Ficaram com um som mais parrudo, assim, mais ameaçador, e acho que o principal fator nisso é a bateria do Dave Lombardo, que começa a chamar mais atenção no som da banda. Acho que aqui começa a surgir o som Slayer, assim, uma coisa mais autoral, mais original do que o Show No Mercy. Eh, as influências de heavy metal tradicional, de Venom, são menos óbvias no som do Ralph in the Chapel. O Dave Lombardo começa a usar mais o bumbo duplo. Dizem que, supostamente, o Gene Hoglan estava na sessão de gravação desse EP e deu umas dicas para o Dave Lombardo de como usar. Então acho que é um capítulo importante da discografia do Slayer, apesar de ser curta, né. Por isso que eu coloquei na última posição. E eu gosto da faixa título, acho que é uma música meio esquecida, assim, eu acho que é uma música que eles podiam resgatar, por exemplo, pra tocar ao vivo. E como é uma coisa muito antiga, né, acho que ele sofre um pouco pela qualidade da gravação, o que é esperado, né, porque era uma banda também bem início de carreira. Na 11ª posição, eu coloco o Divine Intervention. Acho que a coisa que mais me distancia desse álbum, assim, o que é um dos álbuns que eu menos ouço do Slayer, assim, que me dá menos vontade de ouvir, acho que o principal problema dele é a produção. Os timbres das guitarras é muito seco, assim, não soa encorpado como outros álbuns do Slayer soam. Mas por outro lado, acho que o Tom tá cantando muito nesse álbum, ele tá com uma voz de sofrimento excelente aqui. Mas ainda assim é Slayer, então pelo menos tem sempre, nem que seja um riff digno de nota, aquele que você ouve e fala assim: "Nossa, mas aquele riff lá valeu o álbum". E é o caso do Divine Intervention. Acho que a música de abertura, Killing Fields, é uma puta de uma abertura, que acho que é uma das grandes características de álbum do Slayer, é sempre ter uma faixa de abertura forte, assim, que já te pega. Essa música tem uma seção instrumental grande, ótima, e acho que foi um bom cartão de visita do Paul Bostaph, já que esse aqui foi o primeiro álbum dele com o Slayer, então deixaram ele assim: "Pô, mostra aí que tu sabe tocar, que tu é bom". E essa intro de Killing Fields mostra isso. Acho que a melhor música é Editor Head, desse álbum aqui. Tem aquele breakdown boçal de pesado no meio. É uma das músicas que eles tocam lá no War at the Warfield, que foi o DVD que me fez conhecer o Slayer, então por isso que é uma música que eu tenho um grande apreço. Mas fora isso, acho que tem muitas músicas meio medíocres nesse álbum, assim. É Slayer, mas nada diferente do normal deles. SS3, Sex, Murder, Art, Serenity and Murder, são músicas boas, mas nada uau, digamos assim. A música 213 é uma música que pra mim segue a fórmula, o template de Season in the Abyss, a música, né. Tem uma intro longa, dedilhada e tal, a música vai sendo construída até o Tom começar a cantar, mas falta a genialidade de Season in the Abyss, assim. Então, é um álbum medíocre pra Slayer, né, como eu disse, medíocre pra Slayer já é melhor que, pô, muita coisa que tem por aí. Próxima posição, o 10º álbum favorito do Slayer, é a estreia deles, o Show No Mercy lá de 83. Como eu já falei um pouco no Halt in the Chapel, eu acho que aqui no Show No Mercy ainda tá muito clara as influências do Slayer. Eles flertam muito aqui com Venom, com metal tradicional, com Judas Priest, que o Kerry King é fãzaço, né, Iron Maiden, esse tipo de coisa. Mas dentro dessa proposta eles fizeram um belo de um álbum de estreia, assim. Eh, tem Die by the Sword, que tem uma baita sessão instrumental no meio, com um riff legal, guitarras casadinhas. Black Magic, acho que é uma das primeiras sementes do estilo de riff mais diabólico que o Slayer ia ficar mestre em fazer. A introdução e aquele riff depois do solo são sensacionais, são brilhantes, já é a primeira mostra do brilhantismo que eles teriam. A dobradinha Metal Storm, Face the Slayer, eu acho uma música legal porque é muito chupada de Judas Priest e Iron Maiden, assim, o estilo das guitarras. E eu acho legal você perceber isso, o quanto que o Slayer deve a esses caras. E a minha grande surpresa reouvindo esse álbum, pensando nesse ranking,
foi Cryonics, ou Cryonics, não sei. Acho essa música nunca tinha me chamado a atenção, achei ela ótima ouvindo agora. Deve ser uma das músicas com mais cara de New Wave of British Heavy Metal que o Slayer já fez, assim. O Tom Araya, ele canta os versos de um jeito tão melódico, acompanhando a melodia das guitarras, assim, é bem pouco usual para Slayer. Tem um ritmo meio galopante de metal tradicional, vários solos melódicos, tem um solinho de guitarras casadas. Cryonics com certeza foi a grande surpresa quando eu reouvi esse álbum por esses dias. Na nona posição, vamos com o Repentless, que acho que é um álbum que o pessoal gosta de jogar pedra, falar mal, mas eu acho que é um álbum bem digno, assim, para se encerrar uma carreira. Não acho que eles fizeram feio com o Repentless, não. Naturalmente, ele foi composto praticamente todo pelo Kerry King, né, esse álbum aqui o Jeff Hanneman já era falecido. Eu acho um bom álbum, assim, nada, assim, fora de série, mas tem momentos legais. Por exemplo, When the Stillness Come, acho que é um tipo de balada que o Slayer foi aperfeiçoando ao longo da sua carreira, com aquele clima sombrio, arrastado, que a música vai crescendo aos poucos, e você vê que o Tom, ele não é um mero berrador de microfone, ele sabe interpretar as letras. Então grande parte dessa música, do clima dela, é o Tom cantando com um jeito mais murmurando, meio de psicopata. Mas aí quando a música explode, ele vem com um berro dele tradicional. Também gosto de Take Control e Vices, que são duas músicas bem pesadonas, assim, bem afinação mais grave. Chasing Death também eu gosto. Eu acho que é suposição minha, parece que a letra de Chasing Death é sobre o Jeff Hanneman, assim, é sobre um cara que não consegue se livrar dos seus vícios. Eu tenho essa impressão lendo a letra dela. E mas no final o destaque para mim desse álbum é Piano Wire, que é a última música que o Slayer gravou, pelo menos até hoje que eu saiba, que foi composta pelo Jeff Hanneman, que é uma música sensacional. Afora o valor sentimental dela, eu realmente acho a melhor música desse álbum aqui. Na oitava posição, vamos para o World Painted Blood. É um álbum super elogiado, acabou sendo infelizmente o último álbum com a formação original que o Slayer lançaria. Mas não é um álbum dos meus prediletos, né, por isso está só na oitava posição. Acho que se o resto do álbum mantivesse o nível da faixa de abertura, que é a faixa título também, a gente teria um dos top 3 melhores álbuns do Slayer. Esse álbum ia estar bem mais na frente no meu ranking. Mas infelizmente eu acho que o álbum cai bastante em relação a World Pain and Blood, a faixa título. É uma senhora música, assim, é Jeff Hanneman inspiradíssimo no melhor que ele sabe fazer. E acho que uma das coisas que eu não gosto tanto desse álbum também é a produção. Ela me decepciona um pouco. Eu acho que é um álbum de Slayer com uma produção mais de hardcore do que deveria, assim. As guitarras parecem meio baixas, os timbres das guitarras também acho que deveriam soar mais pesados. E até em termos de composição, acho que tem uma veia hardcore mais forte aqui. O que sempre foi uma veia existente no som do Slayer, né, mas acho que aqui é um pouco maior do que o normal. E acho que isso não é à toa, porque mais da metade das músicas desse álbum foram compostas pelo Jeff Hanneman, que era um cara que gostava muito de punk hardcore. Então, tirando a faixa título, eu gosto bastante de Human Strain. Acho que é a minha segunda predileta do álbum. Gosto do final dela, que entra uma guitarrinha diferente do normal do Slayer, fazendo um pi, pi, pi. É um som meio diferente, parece uma sirene. Enfim, acho que fora de série mesmo nesse álbum, só a faixa título. Nenhum outro momento de riff absurdo, assim, pelo menos que me chame a atenção. Mas tem Hate Worldwide, que é uma música que acabou virando uma presença constante nos shows do Slayer. Acho que eles nunca mais pararam de tocar. Na sétima posição, eu coloquei o God Hates Us All, o álbum de 2001. Coloquei aqui a capa friendly do álbum, né? Não a capa que foi banida porque era uma bíblia esfaqueada. Acho que uma parte do que eu falei pro World Painted Blood vale aqui pro God Hates Us All, que é a faixa de abertura. Se o resto do álbum mantivesse
o nível de Disciple, a gente também teria um dos melhores álbuns do Slayer. Cara, Disciple é um clássico tardio, digamos, na carreira do Slayer, porque isso aqui já era o 9º álbum da banda, eles já estavam com 20 anos de carreira, e a essa altura eles me fazem uma música com aquele peso, aquela intensidade, aquele refrão de Disciple, o refrão que deu o nome ao álbum, né. E, infelizmente, o resto do álbum não segura esse ritmo, o que era difícil, admito, né. Mas tem várias músicas legais aqui. New Faith, que acho que é uma música com uma veia bem punk do Slayer, é um riff bem simples. Bloodline, que acho que é um dos refrões mais melódicos que o Slayer já compôs, e tem um puta de um riff. Não é o estilo de riff normal que o Slayer faz em geral, mas eu adoro o riff de Bloodline. Here Comes the Pain também é um riff mais pesadão, é uma que eles usam guitarra de 7 cordas até, mas eu gosto. E acho que é o álbum mais nu metal do Slayer. O pessoal em geral acusa o Diabolos em Música, que ainda vai aparecer no meu ranking, como o álbum nu metal deles, mas eu acho que o God Hates Us All cairia muito mais nessa classificação. Cast Down, acho que pra mim é a música mais óbvia desse álbum, com uma veia de nu metal bem clara. Mas tem outras, assim, em vários momentos do álbum me lembra coisas de nu metal. E eu não tô falando isso como uma crítica não, assim, eu não acho que fez mal pro Slayer não, eu gostei. Uma das coisas que o pessoal critica do Slayer é que é tudo igual, né, eles são tipo o AC/DC do thrash metal, e acho que um álbum como esse mostra que eles sabiam variar, né. Então, tem Exile, que tem um ritmo meio agitadão, assim, um vocal repetitivo, repetindo só Exile, Exile, que me faz pensar até em Prodigy, sei lá, uma música meio industrial, eletrônica. É, lá em Seven Faces, repara no efeitozinho pra sumir com a voz do Tom no início, também é uma coisa bem moderninha de nu metal. Deviance também lá pro final é outra que tem uma levada bem moderna, assim, de nu metal com o Tom cantando sem berrar, assim, meio que eu gosto de falar como se estivesse mandando rap, mas não é literalmente isso, mas é um vocal mais com mais molho, digamos assim. Então é algo que tem certos traços de nu metal que eu acho bacana, achei legal. Na 6ª posição, aí vem o Diabolos em Música. Eu acho esse um dos álbuns com clima mais sombrio, mais obscuro que o Slayer já fez. E isso não quer dizer sinônimo de mais pesado. É o clima do álbum, assim, a atmosfera, tem uma atmosfera meio perturbadora, parece que ouvindo esse álbum você tá entrando na cabeça de um serial killer, de um maníaco. É um álbum muito pesado em atmosfera. Em várias músicas o Tom canta meio que murmurando, como se ele fosse um maníaco mesmo. É, várias é um álbum dos menos velozes, menos rápidos que o Slayer já fez. Ele tem um clima mais moroso, assim, um andamento mais moroso, mas isso não quer dizer que não seja um álbum pesado, assim. Ele tem riffs mais sujos, e tem aqueles riffs que eu acho demoníacos do Slayer, o que talvez justifique o título Diabolos em Música, né, que é o uso daquelas 3 notas, o trítono. É, também é um álbum com um pouco mais de groove, mais swing que o normal do Slayer, o que fez o pessoal da época dizer que era o álbum nu metal deles, mas eu discordo completamente. Screaming from the Sky talvez seja a música que mais faria sentido chamar de nu metal, mas eu acho uma ótima música, ela tem um riff simples, mas com um swing, um groove bem legal. E o Kerry King disse que esse é o álbum que ele menos gosta do Slayer. Ele até chama o Diabolos em Música de é o turbo do Slayer, fazendo referência ao turbo do Judas Priest, né. E aí eu leio isso e penso: "Pô, então é um bom álbum, né, porque o turbo do Judas Priest é um belo de um trabalho, na minha opinião". Então ele tá elogiando o Diabolos em Música, né. Óbvio que não, né, mas o Kerry King é um mega fã de Judas Priest, ele se amarra no Stained Class principalmente, então eu entendo a comparação dele, mas eu não concordo. E músicas que eu gosto desse álbum, Bitter Peace, a música de abertura, pra mim, entra nessa linhagem de grandes faixas de abertura que o Slayer sempre fez nos seus álbuns. Tem uma puta sessão instrumental no início que o Paul Bostaph dá uma
brincada legal com a música. Gosto pra caramba de Desire, que foi uma das músicas que eu escolhi pro vídeo de músicas subestimadas do Slayer. E tem vários riffzinhos bem slayerianos, assim, bem demoníacos, salpicados ao longo do álbum. Over the Enemy é uma delas, lá no meio tem um riffzinho, aqueles riffzinhos lá pela sétima casa, em harmonia. Perversions of Pain, no final, tem um daqueles riffs com voca capeta que só o Slayer sabe fazer. Porra, bom demais. E no bonus track, pelo menos o CD que eu comprei na época, tinha essa música Wicked, mas eu vi que é meio que uma faixa bônus em alguns países. Mas é uma música que eu gosto pra caramba também desse álbum. É o Slayer mais no modo Doom, assim, é uma música bem arrastadona, com um riff mais pesadão e lento. Gosto muito desse álbum, gosto pra caramba mesmo. Na quinta posição, a partir de agora é meio que só clássico, né? Com o Hell Awaits. Eu disse que o House in the Chapel foi o Slayer começando a achar o seu som. Eu acho que o Hell Awaits foi a consolidação desse caminho. Então isso aqui é basicamente o thrash metal sendo escrito, né, na história. Como sempre, música de abertura de álbum do Slayer é sempre uma coisa fora do comum. E Hell Awaits é, porra, enorme, colossal, boçal. Cara, é descendo ao inferno. O Dave Lombardo nessa introdução é brilhante, brilhante. Até entrar o riff de tum, paradum, 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 bam. Cara, perfeito. Aquilo ali é um manual de como fazer a introdução de uma música. Mas, parando um pouquinho a rasgação de seda, fica bem claro nesse álbum ele se distanciando das influências de Judas Priest, Iron Maiden, do Venom também, colocando mais velocidade, mais agressividade, tudo ficando mais extremo, assim. Mas acho que o que esse álbum tem, que nenhum outro, eu acho, do Slayer tem, é a técnica, assim. Esse é um dos álbuns mais progressivos que o Slayer já fez, se eu posso relacionar progressivo ao Slayer. As músicas são longas, tem muitos riffs, e eles não têm pressa com os riffs, eles deixam os riffs se desenvolverem, ficarem 30 segundos na música, 30, 1 minuto, o que não seria muito usual do que o Slayer faria na sequência, né, como nós já bem sabemos. Nesse tipo de música eu destaco At Dawn They Sleep, que pra mim é uma música que eles também deveriam tirar a poeira e voltar a tocar ao vivo. Que música sensacional, sensacional. Quarta posição, esse aqui é um álbum que quem conhece Slayer, né, tá pensando no seu próprio ranking, acho que não colocaria esse álbum tão alto como eu estou colocando. Mas deixa eu dar os meus motivos. Primeira coisa, pra mim esse aqui é o melhor álbum do Slayer em termos de timbre, produção, mixagem, em termos técnicos, digamos assim. O som desse álbum é irrepreensível de pesado. E aí junta isso, as afinações mais graves que eles usaram, e a volta do Dave Lombardo na bateria. E aí a gente tem um dos álbuns que eu acho dos mais pesados que o Slayer já fez. E diria que é o álbum mais pesado que eles fizeram desde o Raging Blood. A abertura, como sempre, uma puta de uma faixa. Aqui é Flash Storm. Essa música aqui, cara, é Slayer. É o Slayer mostrando assim, cara, esses quatro juntos sai sempre magia. A primeira coisa que o Tom canta nela é Take a deep breath, cause it all starts now. Respire fundo que, porra, lá vamos nós. E, porra, que lá vamos nós é esse? Que álbum super enxuto, né? Acho que deve ter meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É um álbum de manual do Slayer também. Coincidentemente lançado exatamente 20 anos depois do Raging Blood, né? Que é de 86. Também gosto muito de Skeleton Christ, composta pelo Kerry King, então tô aqui, né, elogiando o Kerry King, não só critico. Acho um puta de um riff que essa música tem, pesada demais. O Dave Lombardo nessa música também destrói tudo. Gosto muito de Catatonic também, que é uma música dessas com andamento mais arrastado, mais sludge talvez, do Slayer, que é o Tom cantando na sua voz mais de serial killer, sem berrar, somente. No final do álbum tem Cult, que eu lembro que foi, posso estar errado, mas eu lembro que foi um dos singles do Christ Illusion, que também é outra música que você ouve e fala, cara, isso é Slayer, não tem como,
não tenho dúvidas, a introzinha com a guitarrinha, cara, é Slayer de manual. E não que isso tenha pesado na minha escolha, né, mas esse álbum aqui, eles ganharam até um Grammy pela música Eyes of the Insane, que composta, eu apostaria, não tenho certeza, composta pelo Jeff Hanneman, que eu lembro de ler a esposa dele falando que ele ficou super feliz com ter ganhado esse Grammy, o que me causou, assim, uma surpresa, que o Jeff Hanneman não parecia o cara que ficaria feliz com ganhar um Grammy, mas aparentemente ele gostou. Bom, agora faltam 3 posições, vocês com certeza, se você gosta de Slayer, você sabe quais serão esses 3 álbuns, né. A trilogia absurda que eles fizeram, que pra mim é a maior trilogia já feita de metal. A questão é em que ordem eu vou colocá-los, né. Então eu tô criando uma tensãozinha aqui, um suspense. Na terceira posição, então, eu fui com o South of Heaven, de 88. É, cara, esses 3 primeiros álbuns, a posição deles é meio que um mero detalhe aqui, dependendo do dia eu posso permutar esses 3, tá. Esses 3 álbuns pra mim estão no panteão de maiores coisas já feitas no metal. E, na época, esse aqui lançar esse álbum pra mim é daquelas jogadas que só uma banda histórica genial conseguiria fazer. Porque, pô, o que que eles iam fazer depois de lançar um álbum como Raining Blood? O álbum mais agressivo, extremo já feito. O que que você faz depois desse álbum? E aí o Slayer foi na direção oposta. Vamos desacelerar as coisas, vamos fazer um álbum mais doom, digamos assim, mais lentão, mas não menos extremo. Ele vai ser extremo por outros meios. E aí saiu o South of Heaven. Minha única crítica, mas com muitas, muitas aspas mesmo, a esse álbum é o vocal do Tom. Porque aqui ele canta praticamente o tempo inteiro sem rasgar a voz, sem berrar. Ele canta de um jeito melódico demais pro tom, assim. Então seria a pequenininha, assim, muito pequena, asterisco do asterisco, crítica que eu faria ao som geral do South of Heaven. Mas pelo amor de Deus, né, como sempre, faixa de abertura é inacreditável. A introdução de South of Heaven, acho que é a melhor introdução de uma música de metal já feita, cara. Nossa senhora, você tá descendo pro inferno enquanto você ouve aquilo. O final de Mandatory Suicide pra mim também é outro daqueles momentos históricos da música. É uma das coisas mais aterradoras e pesadas já gravadas. O Tom fazendo aquele monólogo dos horrores da guerra, a guitarra lá chorando como se fosse um porquinho morrendo, e aquele rifão e o Dave Lombardo sentando a mão na bateria. Cara, aquilo ali é a coisa mais pesada, a mais pesada não, mas é uma das coisas mais pesadas já feitas. E falando no Dave Lombardo, o álbum inteiro é uma clínica de bateria dele, cara, é bizarro. É, até tem certas pessoas, né, que reclamam que a bateria é muito alta na mixagem desse álbum. Mas porra, se teu baterista tá tocando que nem o Dave Lombardo tá tocando em Silent Scream, em Live Undead, cara, tem mais é que botar a bateria alta mesmo, que pelo amor de Deus, né, aquilo ali é um gênio trabalhando, né, todo mundo quer ouvir aquilo. Então, que bom que a bateria está alta nesse álbum. É, o Kerry King, né, como sempre, nosso falastrão, ele diz que esse álbum tem uma das músicas que ele mais odeia do Slayer, que é Cleanse the Soul. Ele diz que é uma música muito felizinha e por isso que ele não gosta, principalmente a introdução da música. Essa música é aquela que começa com pam pam, e aí ele acha isso muito alegrezinho pra ele. Mas do início ao fim, puta do álbum, não tem música pra pular. O final, a última música, Spill the Blood, coloquei na minha lista de músicas subestimadas do Slayer. Acho que ela foi a semente do estilo de composição do Season in the Abyss, da faixa título. Uma música mais trabalhada, com um dedilhadinho, com mais idas e vindas. Puta música pra terminar um álbum. E também é uma coisa que eu sempre reparo, se você consegue terminar um álbum com uma música desse nível, cara, é porque o resto do álbum tá realmente num nível ridículo, né, porque você guarda as piores músicas pro final sempre, né, e se até no final tem uma música fora de série, que realmente você tá com um clássico nas mãos. Mas vamos para a segunda posição, que será, na minha opinião, né, o Season in the Abyss.
o álbum que sucedeu o South of Heaven. Por que eu coloquei ele na segunda posição? Eu acho que ele é o álbum que balanceia melhor as tendências dos 2 álbuns anteriores do Slayer. Então balanceia a agressividade, o ritmo frenético, agressivo do Raining Blood, com as coisas mais trabalhadas do South of Heaven. E além disso, esse álbum aqui tem 2 dos refrões de maior sucesso da carreira do Slayer. Óbvio que eu estou falando de Dead Skin Mask e Season in the Abyss, a faixa título. E também, mais uma vez, como sempre, álbum do Slayer, a faixa de abertura é sempre também um soco na sua cara, como é o caso aqui de Warren Ensemble. E eu adoro nesse álbum como que os 3 maiores clássicos, Warren Ensemble, Dead Skin Mask e Season in the Abyss, estão posicionados estrategicamente no tracklist. Então, uma inicia o álbum, uma fica no meio e outra encerra o álbum. Não sei se foi proposital, mas assim, deixa bem distribuída a coisa. Mas tirando esses 3 clássicos eternos, Expendable Youth é outra que eu gosto muito, eu acho brilhante o jeito que o Dave Lombardo vai guiando a música, acelera, desacelera, groove, bumbo duplo, coisa de gênio mesmo. E também acho que pouco se fala da segunda metade de Temptation, que é a música lá da segunda parte do álbum, do lado B, se você ouve vinil. Mas a segunda metade dessa música eu acho um dos grandes momentos do álbum inteiro. Porra, aquele riff, o Dave Lombardo sem dó no bumbo duplo quando o Tom volta a cantar, cara, aquilo ali é uma obra de arte. Além dos clássicos, acho que a gente tem que lembrar, como sociedade, temos que fazer esse trabalho de conscientização, de lembrar de Temptation. E Skeleton of Society também é outra que eu gosto muito. Dave Lombardo com o seu ritmo de marcha simples, mas que ajuda o riff. Cara, não tem erro. Também esses 3 primeiros álbuns não tem erro. Qualquer música aqui eu posso ficar falando horas. Então sobrou, né, para a primeira posição, o Raining Blood. Esse álbum aqui, né, todo mundo já sabe a história, né, foi o álbum do Slayer, o primeiro que foi produzido pelo Rick Rubin, o Riponga, né, que muita gente fala que não sabe muito bem para que ele serve, né. O cara do Slipknot já falou isso, o pessoal do Black Sabbath também, que tipo, o cara vai lá no estúdio, vai lá descalço, ouve a música, mas não entende nada de técnica, mas ainda assim é um produtor muito conceituado, né. Mas enfim, nesse álbum aqui eu tenho que dar o crédito pra ele que, ao que dizem, foi o Rick Rubin que chegou pra banda e falou assim: "Pô, e se a gente tirasse aquele reverb, aquele eco todo que vocês usaram no Hell Awaits, hein? Se a gente deixar o som mais direto?" E aí saiu essa obra-prima aqui de agressividade e de música extrema. Outro passo pra frente que eles deram nesse álbum, eu acho que eles pararam de insistir tanto naqueles vocais de metal tradicional do Tom, aqueles vocais de falsete, que até então ele usava muito. Aqui no Raining in Blood ele usa basicamente, que eu me lembro agora de cabeça, óbvio que no primeiro berro de Angel of Death. Mas foi uma coisa que eles fizeram bem de deixar pra trás, assim, que ficava meio... Cara, quanto mais extremo eles foram ficando com o som deles, menos apropriado era usar esse vocal falsete, né. E eles acabaram percebendo isso, felizmente. E porra, o que que eu vou falar desse álbum, né, que já não foi dito? Um negócio que começa com Angel of Death e termina com uma dobradinha de Post-Mortem e Raining Blood. Não dá pra ficar melhor do que isso, mais extremo, né. Na verdade até dá, né, porque tem também a dobradinha de Altar of Sacrifice e Jesus Saves. Tem aquela intro na bateria de Criminally Insane, tem Reborn. Cara, também é outro álbum, 10 músicas, menos de 10 minutos, menos de meia hora, isso aqui redefiniu o que é fazer música extrema, assim. E acho que até hoje, Raining Blood é o sarrafo a ser batido de como fazer um álbum pesado, diabólico, extremo, assim. Eu acho que eu até falei isso no outro vídeo que eu fiz sobre Slayer, você pode queimar a igreja, matar o seu colega de banda, eh, usar uma guitarra de 8 cordas, você não vai conseguir soar pesado, ameaçador, extremo como isso aqui, na minha opinião. E com isso eu encerro esse ranking bem pouco imparcial, não é mesmo, da discografia do Slayer. Comente aí qual seria a sua ordem,
no que você discorda comigo, com educação, por favor, né. Se inscreva no canal se até hoje você não está inscrito. E esse vídeo que demorou um pouquinho mais a sair, eu espero que tenha sido só um atraso momentâneo, assim, pretendo voltar ao calendário de um vídeo a cada 7 dias, mais ou menos. É isso, pessoal, até o próximo vídeo.